7 hábitos que mudaram a minha vida e nenhum deles é um hábito extraordinário. Durante uns 20 anos da minha vida, eu sempre fiquei procurando hábitos e atalhos milagrosos, com a esperança de mudar de vida. Só que nenhum desses hábitos e atalhos milagrosos mudaram a minha vida. Claro que não. Eu acho que quando a gente é jovem, na realidade, principalmente quando a gente é jovem, a gente pensa que é o centro do mundo, né? Então é um poço de arrogância, a gente pensa que sabe tudo. Eu não sei vocês, mas eu era assim. Para mim, eu sabia tudo. Quando alguém vinha falar alguma coisa comigo, eu já sabia. Então, se alguém viesse me dar algum conselho, eu já sabia aquele conselho. Isso eu tô dizendo na minha adolescência. Então, eu tenho a sensação de que o adolescente, ele pensa, o jovem, né, o adolescente, ele pensa que o mundo gira em torno dele. Só que ele não sabe nem da missa a metade de como que é esse mundo. Na realidade, ele não saiu nem das fraldas ainda, se a gente for parar para analisar. E nessa ânsia de achar que sabe tudo, a gente acaba tomando decisões erradas e procurando atalhos. Até porque a maioria das pessoas, né, não todas, a gente busca aquele resultado mais rápido, principalmente hoje, nessa loucura que tá aí essa tecnologia, as coisas cada vez mais rápidas, os vídeos cada vez mais rápidos, cada vez mais acelerados. Isso faz com que a gente fique mais acelerado. Então a gente busca aquela recompensa para ontem. Então, isso aí é meio que natural do ser humano, né? Eu acho que isso precisa ser muito bem trabalhado na pessoa para que ela entenda que as coisas não acontecem da noite pro dia. Pelo menos coisas grandes. Tem coisa que acontece da noite pro dia. Mas muitas das coisas precisam de consistência. E o primeiro hábito, na realidade eu acho que foi uma decisão de que eu fiz que mudou a minha vida, eu parei de ficar esperando motivação. E o que eu tô querendo dizer com isso aqui? Quando eu falo motivação, eu entro naquela questão de um motivo para agir. E aí eu vou trazer também um outro ponto que eu acho que se conecta muito com esse. A sensação que eu tenho é que eu ficava esperando alguém vir me salvar. E isso é um motivo para a ação. Porque se você parar para pensar, se eu estou esperando alguém vir me salvar, eu estou esperando um motivo para agir. Então, esse é o primeiro hábito que mudou a minha vida. Eu parei de ficar esperando motivação, parei de ficar esperando motivo para agir, parei de ficar esperando essa pessoa que iria vir me salvar. O nosso maior motivo para agir, eu penso que deve ser os nossos sonhos. Então, se você tem um sonho, um propósito, um desejo, isso que deve ser o seu motivo para agir. Tem gente que age por conta da família, tem gente que age porque precisa comprar um carro, tem gente que age porque precisa comprar uma casa. E ok, aqui eu não tô falando que o motivo família é melhor do que casa, ou casa é melhor do que família. Eu tô falando que nós mesmos devemos ser o nosso motivo e não ficar esperando um motivo externo pra gente agir. Embora a família seja um motivo externo, mas é alguma coisa que faz a gente agir, entende? E não ficar esperando alguém vir de fora para fazer você agir. Eu acho que ficou claro, é isso que eu tô querendo dizer. E o segundo hábito, que também, ao meu ver, foi uma decisão, eu comecei a cumprir os acordos que eu fazia comigo mesma. Lá no meu passado, eu era uma pessoa que sempre começava alguma coisa e nunca terminava nada. Então, eu começava uma aula de vôlei, fazia 1, 2, 3 meses, não ia. Começava uma aula de informática, fazia 6 meses, nunca mais voltava. Começava a estudar um idioma, fazia 1, 2, 3 meses e desistia. Eu era essa pessoa. Eu fazia um acordo comigo, muito empolgada, e chegava no terceiro, quarto, quinto mês eu acabava desistindo. Então eu reforcei para mim a vida inteira de que eu não sou uma pessoa de palavra, porque eu falava para mim que eu ia fazer, só que eu desistia no meio do caminho. E isso aí acabou reforçando a minha confiança em mim mesma. Então eu não tinha confiança em mim. Chegou num ponto que eu mesma já não acreditava mais no que eu falava. E as pessoas também falavam isso, porque chegou num ponto de que eu começava a fazer alguma coisa e alguém falava assim: vamos ver até onde ela vai. E naturalmente eu desistia ali no meio do caminho mesmo. Então eu mesmo não acreditava em mim. Eu já começava pensando em desistir.
Então, eu parei com isso e eu comecei a cumprir os acordos que eu fazia comigo. Eu comecei a ir na academia. Tem 2 anos que eu treino sem parar. Tem dia que eu não consigo ir, né? Não é aquele todo santo dia. Na realidade, é de segunda a sexta, mas tem dia que não dá para ir por conta de alguma coisa que eu preciso fazer, então eu acabo tendo que faltar. Mas pelo menos 4 vezes na semana eu vou, sem parar. Só se eu estiver doente, só se eu estiver fora da minha cidade, que eu não vou. E eu lembro que quando eu comecei a academia, uma pessoa próxima a mim falou assim, ela começou, vamos ver até quando ela vai terminar. Ou melhor, vamos ver quando que ela vai desistir, vamos ver quanto tempo ela vai durar nisso aí. E dessa vez eu não desisti, eu cumpri esse acordo comigo mesma e eu não pretendo desistir, até porque isso aí pra mim é um hábito que deve ser feito a vida inteira, não é só agora, enfim. Então é uma coisa que eu vou carregar comigo a vida inteira, que é fazer musculação, ir pra academia, me exercitar. Um outro acordo que eu cumpro comigo mesma é de passear todos os dias com o meu cachorro. E eu vou muito cedo, eu levanto 5 horas da manhã porque eu tenho um trabalho CLT e eu preciso levantar esse horário para andar com ele, porque se eu não for esse horário, não dá tempo. E no início foi muito difícil, porque eu tenho que levantar 1 hora mais cedo do que eu tô acostumada a levantar. Mas eu cumpri esse acordo que eu fiz. E ele precisa disso, ele precisa desse passeio diário, e eu preciso cumprir esse acordo que eu fiz. Então, mais um ponto. E isso fortalece, é muito interessante, isso fortalece aqui dentro, fortalece você. Da mesma forma que eu falei que desistir não me fortalecia, desistir deixava minha autoconfiança abalada, cumprir deixa minha autoconfiança elevada. E eu consigo sentir, quando eu falo isso aqui, eu tô verbalizando isso aqui, que eu cumpri esses acordos comigo, eu consigo sentir que eu sinto uma sensação boa com isso. Parece besteira, parece bobeira. Talvez você esteja escutando aqui e esteja falando, nossa, eu vou sair desse vídeo que essa garota é louca. Mas é isso que muda a vida, é o que são essas pequenas coisas que a gente faz todos os dias, que colocam a gente nessa energia boa, que levam a gente a lugares que a gente quer chegar, que a gente nunca chegou, mas que a gente quer chegar. Outra coisa que eu também comecei a cumprir, gravar. Queria criar isso aqui já há bastante tempo para começar a me expor, porque eu penso que quem não é visto não é lembrado. E além disso, além de eu querer ajudar pessoas aqui com a minha história, eu quero melhorar a minha oratória. Então gravar isso aqui para mim é isso, é ajudar pessoas que estão passando pelo mesmo problema, pelo mesmo processo, que eu consiga ajudar de alguma forma e melhorar a minha oratória. Ler todos os dias. Uma coisa também que eu comecei a fazer e eu leio todos os dias. Às vezes eu não consigo ler 10, 20 páginas, porque o dia parece curto, né? Principalmente quando a gente trabalha fora, mas eu leio todos os dias, nem que seja 5 páginas. Então, eu passei a cumprir o que eu prometia para mim. Antes, eu desconfiava de mim. Hoje, eu tento provar para mim mesma que eu posso confiar na minha palavra. Terceiro hábito que eu comecei a fazer, escrever diariamente. Eu tenho um caderno, algumas pessoas gostam de chamar de diário, né? Na realidade, eu não escrevo diariamente, todo santo dia, mas eu escrevo com muita frequência. E o que eu vejo essa escrita aqui? Eu vejo isso como uma ferramenta de autoconhecimento. Não é para ficar escrevendo uma coisa infantilizada, um diário de uma menininha. Não, não é nada disso. É uma ferramenta de autoconhecimento. Porque quando você escreve, você tira aquilo ali da sua cabeça e coloca no papel. E, ao meu ver, também é uma ferramenta porque você consegue medir o seu processo. Porque quando você está nesse processo onde o crescimento é invisível, igual como se fosse uma planta crescendo no início, ela cresce para baixo, ela cresce ali onde a gente não vê. E esse nosso processo de autoconhecimento, ele é um processo meio que invisível. Se você não tiver muito, a sua cabeça assim, muito focada naquilo, de outro você vai se perder. Eu digo porque nós somos humanos e nem todos os dias são bons. Por mais que a gente esteja ok, bem, tem dias que são ruins. Então a nossa cabeça, ela tenta colocar a gente para baixo. E se eu não tivesse escrevendo o meu processo aqui nesse caderno, talvez eu não teria noção de quanto eu já evoluí. Eu escrevo aqui tem mais ou menos uns 7 meses, mas é uma coisa que eu pretendo fazer pelo resto da minha vida. E quando eu leio coisas que eu escrevi 7 meses atrás, eu fico assim,
de boca aberta, porque embora eu lembre desse momento, porque obviamente a gente vai lembrar, mas se eu não tivesse escrito isso, eu não teria oportunidade de entrar aqui, abrir esse caderno e ler aquilo ali. Aí eu penso, nossa, 7 meses atrás eu tava assim, desse jeito, e agora eu já tô assim, desse jeito, então eu evoluí. E isso, conforme eu já falei aqui, isso parece que dá uma injeçãozinha ali de ânimo pra gente continuar, principalmente nos dias ruins. Até nos dias que eu não tô muito legal, que tem dias que eu fico mesmo pra baixo, que eu tenho a sensação de que eu não tô andando, eu venho aqui, olho o que eu já fiz, o que eu já escrevi, as decisões que eu já tomei, e eu coloco também o que eu notei que eu melhorei, porque aí é mais fácil também da gente enxergar. Ah, eu consegui fazer isso, que nem aqui, comecei a gravar. Estou indo na academia há tantos dias sem parar. Estou indo, passeando com o meu cachorro há tantos dias sem parar. Sabe, coisas pequenas que vão te fazer acreditar em você mesmo. Então, escrever isso foi uma coisa que melhorou muito a minha vida, melhorou muito o meu dia a dia, para eu poder, né, continuar a minha caminhada de forma leve, sem aquela caminhada pesada, sem sentir que estamos caminhando e sem evoluir. Então, escrever foi uma coisa que me ajudou muito nisso. E como eu acho que eu já falei aqui, antes eu achava isso uma bobagem de escrever, mas muitas descobertas importantes eu descobri mantendo esse hábito de escrita. Eu gosto desses tipos de vídeo aqui porque o meu cachorro tá latindo. Se fosse um vídeo passado, eu cortaria, mas provavelmente eu não vou cortar, eu vou deixar, porque eu vou começar a falar agora e ele provavelmente vai latir no meio da fala. Um quarto hábito que eu faço também todos os dias é ter o meu momento espiritual, o meu momento de eu sozinha ali comigo mesma e com o que eu acredito. E aqui eu não tô falando de religião, independentemente da fé de cada um, não vou entrar nesse ponto, mas eu percebi que começar o meu dia alimentando o meu lado espiritual mudou completamente a forma como eu lido com o resto do dia. E isso aqui é muito doido, porque, de novo, se alguém me falasse isso lá atrás, eu ia achar a maior besteira, mas todos os dias eu levanto e tem aquela de eu passear com o meu cachorro, mas eu também levanto, eu tenho meu horário ali de levantar mais cedo para eu ter esse tempo comigo, para eu abastecer esse meu lado espiritual, porque eu levo os meus dias, o meu decorrer do dia ali muito melhor quando eu faço isso. Eu sinto falta, parece que o meu dia acontece algum problema quando eu não faço. Então isso foi um quarto hábito também que mudou completamente a minha vida. E fazer isso diariamente transforma isso aí numa coisa gigante, porque todos os dias você fazendo a mesma coisa, você fortalece, né, aquilo ali no longo prazo. Um quinto hábito, eu parei de beber álcool. Desde a minha adolescência, eu fui criada num ambiente onde todo mundo bebia, minha família, minhas tias, meus tios, meus primos, todo mundo sempre bebeu álcool, bebeu cerveja. E eu também comecei a beber com 17 anos, mais ou menos. Hoje eu tenho 35 e eu bebi dos meus 17 até os meus 34 anos. Eu parei de beber porque eu comecei a perceber que aquele hábito ali não estava alinhado com a mulher que eu queria me tornar. E o que eu estou dizendo quando eu falo parei de beber álcool? Eu vou até ser bem categórica aqui. Eu bebo muito dificilmente, às vezes eu bebo um vinho, alguma coisa assim, muito raramente. Mas eu acho que o ponto aqui é parar de se embriagar, tá? Porque chegou num ponto em que eu frequentava alguns lugares em que as pessoas estavam embriagadas e aquilo ali eu já estava muito acostumada porque eu cresci num ambiente assim. Mas chegou uma época que aquilo ali já não estava mais alinhado comigo e eu ficava me sentindo mal, mas eu não sabia explicar o que que era, até porque eu ainda não estava nesse meu processo de autoconhecimento. Mas eu me sentia mal, eu sentia que aquelas pessoas ali não tinham nada a ver. Eu não sei explicar, mas eu sentia alguma coisa ruim dentro de mim, eu queria sair dali, eu queria ir embora. Enfim, mas eu acho que eu já estava começando a mudar. E depois, né, quando eu comecei no autoconhecimento, eu percebi que isso já era uma mudança e isso não estava alinhado com a mulher que eu queria me tornar. Então, eu fui parando aos poucos, até que chegou num ponto que eu parei totalmente. Eu era uma pessoa que eu bebia muita cerveja, com frequência, finais de semana, todo final de semana, churrasco, resenha na casa de amiga, enfim.
hoje eu não bebo mais cerveja. Hoje eu vejo uma cerveja, às vezes eu vou na casa da minha irmã, eu vejo uma cerveja na geladeira, pra mim é como se eu não estivesse vendo nada. É muito engraçado falar isso, é muito doido falar isso, que se eu visse, se alguém me contasse isso 5 anos atrás, eu ia falar pra pessoa, você tá maluca, que eu nunca vou parar de beber. Mas as coisas mudam demais. E um sexto hábito que eu inseri também foi de ler todos os dias. E eu tô até aqui com um livro que eu tô lendo agora, super clichê, todo mundo já ouviu falar desse livro, né? Um livro de autoajuda, mas é um livro muito bacana, assim, que tá fazendo muito sentido pra mim hoje. Eu já li esse livro aqui em 2018, inclusive eu comprei esse livro em 2018, só que entrou aqui, saiu aqui. E é muito engraçado que nesse livro eu tô tendo a sensação de que eu tô lendo alguma coisa que já estava decretada, porque o início do livro, o autor conta que ele era uma pessoa quebrada, que tudo que ele fazia não dava certo. E eu vi aquilo ali, eu me identifiquei muito com aquilo ali que ele estava falando, porque esses últimos 10 anos da minha vida, eu fui tudo isso que ele fala aqui no início do livro. Parece que eu estava lendo alguma coisa que já estava prevista para acontecer, né? Eu lá atrás, né, que eu tô querendo dizer. Eu lendo aquilo ali, parece que já era uma previsão do que ia acontecer comigo. Mas, enfim, eu tô lendo esse livro aqui e eu tô lendo um outro também, que esse outro eu tô lendo aqui no Kindle. Que eu tô lendo os dois ao mesmo tempo, eu nem sei se isso é bom, não. É O Poder do Hábito. E eu tô lendo aqui. Perdão, não é O Poder do Hábito, não. É Hábitos Atômicos. Tô lendo aqui no Kindle também. Então eu criei esse hábito de ler todos os dias, porque eu acho que ler fortalece o nosso cérebro e ler dá a oportunidade da gente estar em mundos que a gente não tem oportunidade de estar presencialmente. Eu, hoje, no meu caso, eu não tenho oportunidade de estar com um cara que pensa igual esse cara aqui. Eu não tenho oportunidade de estar com um cara que escreveu Hábitos Atômicos. E isso pode parecer uma besteira, como eu falei aqui 500 vezes no vídeo, mas isso faz muito sentido, porque o ambiente sempre vence. E hoje, o meu ambiente são de pessoas que não são empreendedoras, são de pessoas que têm um outro pensamento totalmente diferente do meu. E eu preciso escutar ideias, ter contato com essas outras pessoas que pensam igual a mim. Então, uma forma que eu vejo nisso, embora tenha as redes sociais aí que hoje a gente consegue ter muito acesso fácil, principalmente no Instagram, a vida de várias pessoas que compartilham conteúdo com a gente, o livro eu acho uma forma muito bacana de fazer isso. Então, eu inseri esse hábito na minha vida também de leitura todos os dias. E eu quero deixar aqui um ponto que eu acho que vale como reflexão. O livro, ele não muda ninguém, tá? O que muda é quando você encontra a frase que você estava preparado para ouvi-la. O que eu tô querendo dizer? Lá atrás, em 2018, eu já li esse livro aqui. Entrou aqui e saiu aqui. Hoje, ele faz muito sentido para mim. Tanto que eu tô lendo ele, eu comecei semana passada, eu já tô bem adiantada. Então, eu acho que é isso. O livro não muda ninguém. O que muda é quando você encontra uma frase que você está preparada para ouvir. E o sétimo e último hábito é produzir mesmo sem ter certeza. Produzir, ó, isso aqui que eu tô falando. Quando eu criei esse canal, né? Inclusive hoje, nesse momento que eu tô gravando, eu ainda não tenho 100% de certeza de nada. Porque por mais que eu tenha fé que isso aqui vai dar certo, por mais que eu creia que isso aqui vai dar certo, eu não tenho 100% de certeza. Então, não posso ficar esperando ter 100% de certeza para eu poder produzir. Até porque eu só vou ter 100% de certeza se eu produzir. Sem produzir, eu não vou ter 100% de certeza. Isso é até muito óbvio, né? Mas a gente fica esperando uma confirmação, sei lá da onde, de que as coisas vão dar certo. E a gente não tem essa confirmação, a gente não vai ter essa confirmação. Todo mundo que começou alguma coisa, começou sem saber se vai dar certo. Por mais que pessoas comprem a ideia, 100% de certeza não tem como a gente ter. Então a gente tem que fazer e não desistir daquilo ali. Então esse foi um sétimo hábito que eu inseri, de que foi produzir sem ter certeza de que vai dar certo. Então é sem perfeccionismo, sem aquela edição megalomaníaca, aquela coisa perfeita, não. Eu vou editar sim, vou cortar algumas coisas aqui, que às vezes eu fico pensando aqui, tentando lembrar, mas vai ser uma edição muito básica. E por fim, nenhum hábito desse daqui mudou a minha vida de um dia para o outro, mas a somatória de cada um deles mudou a pessoa que eu sou. E eu acredito que essa somatória é que faz
a mudança realmente acontecer. E quando a gente muda, os nossos resultados mudam. Até porque, acho que eu falei isso aqui, não tem como a gente querer uma vida diferente fazendo as mesmas coisas. Para a gente querer ter resultados diferentes, a gente tem que fazer coisas diferentes. E se essa experiência que eu compartilhei aqui ajudar ou encurtar a jornada de alguém, esse vídeo aqui já valeu a pena. E se você chegou até aqui, se você chegou até o final desse vídeo, comenta aqui embaixo para eu saber se esse vídeo está fazendo sentido para você.